Seja bem-vindo ao mundo marcial. Gishin Funakoshi é comumente conhecido como o pai do karatê moderno e é provavelmente o nome mais conhecido na história do karatê. Ele nasceu na cidade de Shuri, na ilha de Okinawa, em 1868 e aos 11 anos, estava treinando com os grandes professores de Okinawa, Anko Itosu e Yasutsune Asato. Naquela época, era ilegal aprender artes marciais em Okinawa, embora isso não impedisse ele, e muitos outros de praticarem em segredo. Por volta da virada do século, a arte veio à tona e começou a ser ensinada nas escolas públicas, em grande parte graças aos esforços de Anko Itosu. Quando Funakoshi era adulto, ele se destacava no karatê, tanto que quando o príncipe herdeiro do Japão, Hirohito, visitou Okinawa, Funakoshi foi escolhido para realizar uma demonstração para ele. Quando o Ministério da Educação do Japão realizou uma demonstração de karatê em Tóquio um ano depois, em 1922, o Departamento de Educação de Okinawa, para quem ele trabalhava como professor, pediu que ele fosse o único a executá-lo e introduzir a arte no Japão. Quando o fez, nasceu uma nova era na história das artes marciais japonesas. As pessoas ficaram tão impressionadas que ele foi convidado a ficar no país para demonstrar e ensinar sua arte, começando com um convite de Jigoro Kano, o fundador do judô, que pediu a Funakoshi que demonstrasse karatê diante de mais de 100 de seus alunos. Depois disso, os pedidos continuaram chegando, então Sensei Funakoshi decidiu se mudar para o Japão permanentemente. Ele rapidamente ganhou alunos nas universidades em torno de Tóquio e logo teve interesse suficiente para iniciar seu próprio dojo. Gishin Funakoshi ganhou o título de pai do karatê moderno de várias maneiras. Uma foi que ele adaptou os métodos de treinamento para que pudessem ser praticados mais facilmente por todos, independentemente da idade, habilidade ou sexo. Ele também tornou o karatê mais acessível aos japoneses, alterando o significado da palavra kara. Originalmente, o significado usado era o chinês como te, significando mão, mas os caracteres usados para kara também podem significar vazio em japonês. Como isso se encaixava tão bem no estilo e porque o karatê se desenvolveu para ser muito diferente dos estilos de artes marciais chinesas, tornou-se o novo significado da palavra. Ele também mudou o nome de muitos dos katas, novamente tornando-os mais aceitáveis para uma cultura japonesa que muitas vezes odiava tudo o que era chinês. Ele também estabeleceu o sistema de graduação, de faixas por cores, graças à influência de Jigoro Kano. Funakoshi modificou a arte, inspirando-se nos estilos tradicionais de Budo japonês, Kendo, Judô, dentre outros, e enfatizou os aspectos filosóficos. Foi este novo karatê que ele levou para o Japão e foi o primeiro especialista a introduzir a arte no continente. O treinamento no karatê de Funakoshi progressivamente tornou-se educação e preparação para a própria vida. Mestre Funakoshi ensinou apenas um método, uma disciplina total, que representava uma mistura de estilos de karatê de Okinawa e Budo japonês. Este método ficou conhecido como Shotokan-ryu. Foi através do trabalho árduo do mestre Funakoshi que, em 1948, foi criada a Associação de Karatê Japonês. Seu filho, Yoshitaka, também se juntou ao pai na iminência de melhorar a posição do karatê no Japão. Yoshitaka foi a razão por trás da aceleração do desenvolvimento do Shotokan Karatê. Ele revisou variações das técnicas do Karatê Shotokan para torná-lo mais eficaz e poderoso. Devido aos imensos esforços dele e de seu pai, o Karatê Shotokan consolidou sua posição no Japão. Mas, infelizmente, no ano de 1945, Yoshitaka, filho de Gishin Funakoshi, morreu em uma explosão de bomba durante a Segunda Guerra Mundial. No entanto, após a guerra, Gishin Funakoshi não parou em sua visão de tornar o karatê algo normal, para cada indivíduo desenvolver e possuir uma personalidade e caráter perfeitos. Ele voltou para Tóquio e ensinou karatê por mais alguns anos. Funakoshi transformou o karatê de uma técnica de luta puramente de autodefesa em um modo de vida marcial filosófico. Começou a desenvolver uma técnica de karatê que separou definitivamente o karatê japonês das artes marciais de Okinawa. No ano de 1952, Gishin Funakoshi foi para a América aos 84 anos, para realizar uma turnê de 3 meses pelas bases aéreas americanas. Ele garantiu que com esta turnê ele pudesse espalhar a visão e o verdadeiro potencial do karatê na América para que ele pudesse ser divulgado. Em homenagem e respeito ao seu mestre de karatê, o aluno de Gishin Funakoshi decidiu fazer uma placa para exibir acima da porta de seu dojo. A placa dizia Shotokan, e a primeira escola de karatê Shotokan nasceu. Infelizmente, devido ao bombardeio na Segunda Guerra Mundial, o dojo foi destruído em 1945. O símbolo do tigre no karatê Shotokan representa a força, o poder e a tenacidade desenvolvidos pelo treinamento no karatê de Funakoshi, e também que o tigre nunca dorme, mas mantém um estado de alerta constantemente aguçado. O tigre sendo desenhado dentro do círculo mostra que seu poder, como o poder do karatê Shotokan, está contido e nunca deve ser usado indiscriminadamente, somente quando absolutamente necessário. O karatê Shotokan não é apenas um tipo de arte marcial que apenas ensina como lutar, possuir força ou exibir sua força. O principal objetivo deste subtipo de karatê é muito extremo do que uma pessoa interpreta, pois é o treinamento central para o desenvolvimento pessoal que leva um indivíduo a treinar-se para a perfeição de sua personalidade e caráter. O Shotokan é uma forma de combate que ensina a um indivíduo diferentes técnicas para desenvolver sua força corporal e ser forte. No entanto, é muito mais do que isso. Um indivíduo é propenso a aprender autodisciplina, que é priorizada sobre qualquer outra habilidade física que eles possam aprender no futuro. A autodisciplina é um núcleo para o desenvolvimento pessoal que ensina um indivíduo a ser autoconsciente de sua visão, mantendo-se adaptável, focado e um bom gerente de tempo para alcançar seu objetivo final na vida. Compartilha uma variedade de benefícios que são priorizados sobre quaisquer outras habilidades físicas, que incluem benefícios como desenvolvimento da autodisciplina, desenvolvimento da autoestima, ter um foco maior, aprender a ser calmo e adaptável e ter uma atitude geral positiva em relação à vida e aos objetivos.
Mas não podemos negligenciar o fato de que também ajuda você a adquirir conhecimento sobre autodefesa e certamente, devido a esses benefícios extraordinários, do Karatê Shotokan, é a habilidade perfeita para o desenvolvimento mental e físico para a perfeição. Gishin Funakoshi morreu no ano de 1957, mas ele ainda é lembrado como o pai do Karatê moderno ou Karatê Shotokan devido à sua imensa contribuição para tornar o Karatê Shotokan popular não apenas no Japão, mas em todo o mundo. Seu memorial traz as palavras Karate Nizenten Nashi, que significa não há primeiro ataque no Karatê. Após a morte de Funakoshi, seus alunos mais antigos, como Hidetaka Nishiyama e Masatoshi Nakayama, o Karatê Shotokan sobreviveu e cresceu. Hoje, é praticado por milhões de estudantes e é um famoso sistema de luta, respeitado e temido em todo o mundo. Masatoshi Nakayama, como diretor da Associação de Karatê Japonês após a morte de Funakoshi, abriu caminho para a disseminação do Karatê Shotokan em todo o mundo. Sensei Masatoshi Nakayama começou a treinar karatê com o mestre Funakoshi Gishin em 1931. Depois de se formar na Universidade Takashoku em 1937, ele foi para Pequim para estudar chinês, onde também estudou vários estilos de luta chinesa. Foi através da visão do mestre Nakayama que Shotokan é tão popular como é hoje, pois foi responsável pela disseminação global do estilo nas décadas de 1960 e 1970. Ele também colocou o Shotokan em uma base científica firme depois de realizar um estudo aprofundado dos princípios de cinesiologia, anatomia, psicologia e física envolvidos no treinamento de karatê. O mestre Nakayama publicou vários livros, incluindo Dynamic Karate e a série Best Karate, que muitos praticantes do Shotokan usam em seu treinamento. Ele também produziu vídeos fornecendo informações técnicas e práticas detalhadas sobre kata, Kion e Kumite. O sensei Masatoshi Nakayama faleceu em 15 de abril de 1987 aos 74 anos de idade. Ele possuía o grau póstumo de 10º Dan. Uma das características mais marcantes do karatê é que ele pode ser praticado por qualquer pessoa, jovem ou velho, forte ou fraco, homem ou mulher. Os alunos do dojo de karatê japonês vivem de acordo com os 5 preceitos do mestre Funakoshi, chamados Dojo-kun, que significa princípios da escola de karatê. Busque a perfeição do caráter, seja fiel, esforce-se, respeite os outros e evite comportamentos violentos. Se gostou, curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.